Uma negociação é a delicada arte de equilibrar o dar e receber. Encontrar esse equilíbrio é necessário para qualquer empreendedor que deseja construir um negócio próspero. É claro que leva tempo e prática, além de muita paciência para conseguir então aprimorar uma estratégia vencedora. E hoje eu vou compartilhar com você estratégias que todo empreendedor deve aprender para se tornar um mestre nas negociações. Ao longo da maior parte da história da humanidade, a negociação sempre foi uma habilidade crucial, uma parte básica da vida. A gente precisava negociar por alimento, transporte, qualquer coisa precisava ser negociada. Hoje em dia, apesar de ainda ser uma habilidade extremamente importante, ela parece algo totalmente perdido, né? Então, por isso, nós precisamos aprender novamente como negociar para poder então ter sucesso em várias áreas da nossa vida. A gente sabe da importância de alcançar uma negociação ganha-ganha, que é quando ambos os lados estão satisfeitos com o acordo que foi firmado. E aí então existe uma grande chance da gente criar uma parceria duradoura e bem-sucedida. Quando fazemos negócios, não temos escolha quanto a negociar ou não. A única escolha que nós temos é se seremos bem-sucedidos. Todos nós passamos por algum tipo de negociação, todos os dias. Divulgamos os nossos produtos, serviços, ideias. Os gerentes têm que usar, então, as suas habilidades de negociação para motivar os colaboradores e conseguir definir prazos. Os colaboradores precisam negociar suas promoções e mudanças salariais, mudanças de benefícios. Os pais precisam negociar com seus filhos para que eles limpem o quarto e lavem a louça. Os casais negociam, então, como que podem administrar seu tempo, suas finanças. O processo de negociação é contínuo, ele não é um evento individual. A boa negociação é resultado de bons relacionamentos que devem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Por isso, os bons negociadores estão constantemente buscando oportunidades para melhorar e fortalecer seus relacionamentos. Em muitos casos, o resultado da negociação é determinado antes mesmo dos indivíduos se encontrarem para discussão. Vamos então ver algumas dicas que você deve utilizar na hora de negociar. Primeiro, pense positivo. Muitos negociadores se subestimam porque não percebem o poder que eles têm dentro de si mesmos. Na maioria das situações de negociação, você tem muito mais poder de barganha do que você imagina. Você deve acreditar que a outra parte precisa do que você traz, tanto quanto você também precisa do que ela tem a oferecer. Além disso, você deve se certificar de que essa positividade, de que essa crença de que você tem algo bacana para oferecer, seja visível durante toda a negociação. Então, você deve estar ciente do seu tom de voz, da sua linguagem corporal, na hora que você vai interagir com a outra parte. Lembra que a gente sempre diz que o bom vendedor é aquele que acredita no produto que ele está vendendo? É isso. Um ponto importante também é você saber se preparar. A informação é crucial para qualquer negociação, então por isso pesquisa a história, problemas passados, qualquer ponto sensível da outra parte com quem você vai negociar. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a situação da outra parte, melhor será a sua condição de negociar. Você deve então pensar no melhor e pior resultado antes do início da negociação. Não fique chateado se as coisas não acontecerem exatamente do seu jeito. Na maioria dos casos, desde que você conheça exatamente as expectativas mais altas e mais baixas de cada parte, então, suas expectativas mais altas e mais baixas e também as expectativas mais altas e baixas da outra parte, Entender isso vai conseguir te colocar no meio termo que geralmente pode ser alcançado na maioria das negociações. É importante também você ser direto ao apresentar uma situação, ser claro sobre o que você espera. Você deve então discutir maneiras de como pode alcançar o que você espera e como que a outra parte também pode alcançar.
Você não deve simplesmente falar sobre o que precisa acontecer. Você deve discutir sobre as consequências, né? Como que uma solução pode ser benéfica para outra parte? Quando uma pessoa cede ou concede uma parte de uma negociação, ela deve automaticamente entender que, se cede por um lado, ganha outra coisa em troca. Ou então, o que vai acontecer? Vai estar sempre negociando de uma forma que a outra parte se sente seduzida a cada vez pedir mais, reduzindo cada vez mais o seu lado na negociação. Então, por isso, você deve saber manter o equilíbrio aí nessa negociação, para se você cede uma coisa, então você ganha outra coisa. É importante saber se concentrar nos interesses. No contexto da negociação, existe uma grande diferença entre você se diferenciar aí, né? Saber diferenciar o que são interesses e o que são posições. Posição é quando você determina exatamente o que você quer que aconteça, como você quer que as coisas sejam feitas. E o interesse é o que você vai ganhar lá no final, o benefício que você vai ter. Então, por isso, pense no que vai ser ganho por você e pela outra parte, e não em que as coisas aconteçam como você gostaria. Seja também criativo, tá? Soluções criativas são muito importantes justamente por isso, porque você tendo essa visão de sair daquela tua caixinha fechada do que você quer que aconteça, vai te ajudar a encontrar outras maneiras potenciais de que a solução aconteça. Então, enquanto o seu oponente pode ter uma posição diferente na superfície, se você conversar mais, você vai perceber que pode haver aí, então, interesses em comum entre vocês. Vocês podem estar falando de coisas diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. Então, saber como ajudar o teu oponente a atingir o sucesso dele é que vai fazer toda a diferenciação aí na tua negociação. Por isso, você deve então usar a criatividade para encontrar outras maneiras de chegar no ponto de interesse de todo mundo. A chave é se concentrar em coisas mais amplas, mais abertas, tá? Então, manter as suas metas e preocupações em mente, mas pensar sempre no porquê. Quais são os interesses subjacentes que estão aí na raiz dessa posição que você quer? Você precisa entender as razões da outra parte. Por que ela está, então, tão preocupada em obter um determinado desfecho? E quais seriam as outras possibilidades de entregar a solução perfeita para a tua outra parte, né? Você deve deixar sempre a porta aberta para soluções criativas. Pensar no que mais importa para a outra parte, além do que ela está falando aí na superfície. Entender os interesses de uma maneira mais profunda e garantir como que você pode alinhar esses interesses da outra parte aos seus próprios interesses. Dessa maneira que você vai conseguir chegar, então, a resultados que são mutuamente benéficos. Aqui é importante, então, você saber trabalhar a escutativa, você trabalhar a empatia. A escutativa é quando você consegue prestar atenção no que o outro está falando sem fazer julgamentos. Você vai refletir, entender, e para isso o interessante é você repetir o que a pessoa falou da maneira como você entendeu. Então você pergunta: eu entendi que você acha tal coisa. É isso mesmo? Então confirme. Não saia por aí fazendo suposições de que você já entendeu o que a outra parte quer. Confirma antes. Por outro lado, a empatia é você se colocar na situação emocional do outro, como que o outro está se sentindo, como que o outro está pensando a respeito de uma situação, né? Então, se você entende o outro, é muito mais fácil você conseguir falar a mesma língua dele. E aí a gente tem um ponto importante também, que são os elementos culturais. Quando você está entrando numa negociação, é importante que você entenda se existe algum ponto aí que você pode se comunicar de uma maneira que a pessoa vai entender diferente. Você tem que ter uma postura positiva e proativa. Para isso, você tem que, de fato, se preocupar para entender todos os pontos e não sair por aí ofendendo a pessoa sem ter a intenção, né? Isso pode acontecer porque muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa que tem um outro entendimento, tem um outro fundamento cultural e algo que você fala pode sair como uma ofensa. Então tenta entender um pouco melhor aí como que você pode se comunicar de uma maneira que não cause, então, um mal-entendido desnecessário. A grande verdade é que não existem negócios sem negociação. Você pode ser um gerente, um empreendedor, um freelancer. A gente está o tempo todo fazendo negociações. Então, é crucial que você conheça as melhores estratégias de negociação.
Muitas vezes a gente acredita que um bom negociador é aquele cara que já tem esses traços de personalidade. Então, por exemplo, alguém que é extrovertido ou carismático. Mas, na verdade, a negociação é algo que pode ser aprendido. E existem muitos tipos de estratégias de negociação e muitas circunstâncias diferentes que você vai precisar negociar. Negociar pode ser de verdade muito assustador para algumas pessoas, né? E pode ser difícil saber a melhor maneira de abordar uma negociação. A boa notícia é que você provavelmente já tem muita experiência em negociar as coisas, mesmo sem você ter a noção de que você está negociando. A gente, mesmo sem perceber, na nossa vida cotidiana, está sempre fazendo negociações. Afinal, a negociação é apenas uma outra forma de você se comunicar, um meio de você resolver problemas.